Oi, gente, bom dia. Eu vou explicar para vocês sobre a avaliação de produção de texto, que vai acontecer nesta semana, a 11ª semana. Então, eu preciso que você pegue para mim o seu livro de atividades, mas é na parte de produção de texto. Então, pega para mim o seu livro de atividades. Nós já vimos que a primeira parte é língua portuguesa, que é onde nós trabalhamos, e a segunda parte é que é produção de texto, que nós fazemos muitas atividades, mas é no caderno. Então, eu vou usar um pouquinho desse livro aqui, livro de atividades, produção de texto. Bom, quando você abre o seu livro de atividades na parte de produção de texto, logo na primeira página, que é a página 2, logo na primeira página, na página 2, ó, aparece uma história em quadrinhos. Essa história em quadrinhos, ela tem o título Vida de Passarinho. Ela conta a história de 2 insetos. Um inseto se chama Ivo e o outro Botafogo. O Ivo é aquele inseto que não tem listra escura. E o Botafogo é o outro. Ele tem uma listra clara e 2 listras escuras. Aí, ao ler a história em quadrinhos, você vai perceber que eles estão passeando assim calmamente e lá no quinto quadrinho acontece algo inesperado. Como é uma história em quadrinhos, pela imagem você descobre o que aconteceu, né? Apareceu um sabiá aí entre os 2 insetos e faz o que fez, né? Bom, o que você vai fazer? Primeiro, você vai recortar a história em quadrinhos. Tem problema estragar a parte de trás? Não tem problema, nós não vamos usar essa parte aqui não, tá? Então, você vai recortar a história em quadrinhos, vai colorir e colar no seu caderno de pátio. É a primeira parte. Recortar a história em quadrinhos. O resto da página você pode jogar fora. Eu quero a história em quadrinhos. Recorta, pinta e cola para mim lá no seu caderno de pátio. Depois, na outra folha, você vai escrever essa mesma história em quadrinhos em forma de prosa, ou seja, num texto dividido em parágrafos. Esse é um texto em forma de prosa. Quando você escreve um texto dividido em parágrafos, você tem que contar para o leitor, com muito mais detalhes, tudo que você está vendo aqui na história em quadrinhos. Você tem que falar sobre o lugar onde a história acontece, o que os personagens, os insetos estão fazendo, quem vai aparecer inesperadamente lá, o que vai acontecer. Você tem que explicar bem detalhadamente tudo que está acontecendo aqui. Por quê? Porque quando você tem uma história em quadrinhos, você tem as imagens. Então, as imagens ajudam muito o leitor a entender a história. Há histórias em quadrinhos até mudas, que nem palavras têm. Agora, quando você vai escrever um texto dividido em parágrafos, que é um texto em forma de prosa, aí sim você tem que ser bem detalhista para passar informações para o leitor que ele não está vendo em imagens. Combinado? É isso que você vai fazer para mim. Se você quiser, você pode encaixar no seu texto
as falas dos personagens. Então, na hora de escrever o seu texto dividido em parágrafos, se você quiser colocar parágrafo, travessão e copiar no seu texto que está sendo escrito aqui, você pode copiar. Ah, Cibele, eu não quero colocar diálogo, eu quero deixar só o narrador ir contando tudo o que está acontecendo. Sem problema. O importante é você escrever essa história no seu texto. Então, você pode escrever o seu texto em ordem direta, com parágrafos e travessões, ou em ordem indireta, somente o narrador falando. Tanto faz, viu? Não vou falar número de linhas e nem número de parágrafos. O importante é que seu texto tenha o título, Vida de Passarinho. Ah, Cibele, eu quero dar um outro título. Sem problema, você pode escolher seu título. E o importante é que essa sua história seja completa. Escreva tudo o que está aqui. E além disso, se você optar por colocar fala de personagens, é claro que a sua redação terá mais parágrafos. Por isso que eu não vou falar quantidade de parágrafos. Se o seu texto for na ordem indireta, ele terá menos parágrafos. Se o seu texto for na ordem direta, ele terá mais parágrafos. Por isso que eu não vou delimitar, não vou mencionar quantidade de parágrafos, nem quantidade de linhas. E tem mais uma coisa que eu vou pedir. Sabe lá no último quadrinho? Termina lá, ó, e muito escuro por dentro, né? Por quê? Porque o Ivo foi engolido. E aí, gente? Eu quero que você encaixe, depois de contar a história, a sua ideia sobre o final da história. O que será que vai acontecer depois desse quadrinho aí? Olha, se eu pedisse para você continuar a história, como que você continuaria? Então, você vai escrever com as suas palavras a história toda, completa, inteira, e ainda encaixar ao final um desfecho para essa história, com a sua ideia. Combinado? E aí, ao final, você vai fazer uma ilustração desse desfecho que você fez. Aí a ilustração que você vai fazer ao final do seu texto é de acordo com o final que você criou para ele. É obrigatório fazer a ilustração? É. É obrigatório colorir a ilustração? É. É obrigatório colorir a história em quadrinhos? É. Você vai ser avaliado pelo colorido da história em quadrinhos, pelo texto que você vai escrever, o texto dividido em parágrafos, e pela ilustração ao final. Essa ilustração ela tem que combinar com o que você escreveu no final da sua redação, porque cada um vai ter uma ideia em relação ao final, ao desfecho da história. Combinado? E tem mais uma coisa. Seguinte, só vou aceitar texto escrito a tinta, caneta preta ou azul. Se você escrever a lápis, eu vou pedir para você reescrever a tinta. Por quê? Porque quando o texto é escrito a lápis, há lugares que ficam muito difíceis de ler. E como eu vou dar nota nesta redação, observando letra caprichada, erros de português, eu preciso que ela seja bem legível. Por isso, caneta preta ou azul. Combinado?
Então, faça um trabalho bem caprichado. Essa atividade, ela vale muitos pontos. Ela é determinante para você tirar uma boa nota, empate, na terceira nota. Ela é muito importante para a terceira nota. Ela é uma redação escrita. Ainda tem a parte da ilustração que também vale nota. Então, ela vale muitos pontos, gente. Vamos fazer com carinho, com atenção, com boa vontade. Mandar as fotos para mim. Não vai ser uma foto só, porque de início eu já preciso dessa foto colorida colada no caderno de Paty e do seu texto escrito, além da outra ilustração. Então, você vai mandar para mim, que é a ilustração do desfecho. Então, você vai mandar para mim pelo menos 2 fotos de 2 páginas ou 3 páginas, né? Faça com bastante capricho, a tinta, e eu estou esperando para ler seu texto, tá bom? Beijo no coração, bom trabalho, boa nota, fica com Deus. Tchau!